Voltei com o mesmo tema. Mas agora eu vou fechar, tá? Eu quero deixar para vocês aí a dica que, infelizmente eu não consigo colocar aqui embaixo do vídeo, mas eu vou tentar colocar de qualquer forma aí como um comentário, mas não cabe link, porque o Instagram não reconhece link, né? Mas vou colocar aí uma lista de vídeos aí que falam sobre essa questão, para que vocês não levem somente a minha palavra como autoridade, como credibilidade. Tem um curso do Lucas Lancaster, muito bom, sobre a questão do primado de Pedro. De minha parte, eu só quero encerrar com este livro aqui, Contra Heresias, de Santo Irineu de Leão. Tá? Ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna. Por volta de 177, sucedeu a Fotino como bispo de Leão. A tradição o tem como o mais exímio teólogo do século II. Pois bem, ele diz aqui no livro 3, onde ele fala sobre a sucessão apostólica, no versículo 2, ele coloca o seguinte, abre aspas, mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga, e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, colocando Pedro em primeiro lugar e Paulo em segundo lugar, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé enunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Ora, então quer dizer, a maior e mais antiga igreja, segundo Santo Irineu de Leão, constituída por São Pedro e São Paulo, Pedro em primeiro lugar, Paulo em segundo lugar, importante isso, seguindo uma tradição que remonta à própria Bíblia, no Novo Testamento, como eu já abordei nos vídeos anteriores, e indicando a tradição. Ora, a tradição é uma coisa que se guarda, né? Que sempre se faz, que sempre, enfim, se acredita, etc. Essa tradição ela foi recebida dos apóstolos, Pedro e Paulo, e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Ou seja, a fé chegou pelas sucessões dos bispos. O papel dos bispos é guardar a fé. E, sobretudo, da maior e mais antiga igreja, que é a Igreja de Roma, fundada por Pedro e Paulo, ambos martirizados em Roma. Mas ele coloca Pedro em primeiro lugar, porque Pedro foi bispo de Roma. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela. Então, segundo Santo Irineu de Leão, escrevendo isso aqui no século II, por volta de 140 por aí. Portanto, um texto bem primitivo, né, na história da igreja, já dizendo aí que a maior, mais importante de todas as igrejas, a igreja de Roma, fundada pelos apóstolos Pedro, em primeiro lugar, e Paulo, e a fé deve necessariamente estar de acordo com ela, com essa igreja, por causa de sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é,
os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Ok? E ainda, no próximo versículo aqui, ele acrescenta, abre aspas, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta de Timóteo, que é 2 Timóteo 4:21, que eu citei nos vídeos anteriores, tá? Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos estiverem em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Que é citado também no Novo Testamento, na Epístola aos Filipenses, se não me engano, que eu citei nos vídeos anteriores, tá? E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Ora, eu citei nos vídeos anteriores a epístola que São Clemente Romano, que está sendo citado aqui por Santo Irineu de Leão, dirigiu à igreja de Corinto. E é essa epístola que Santo Irineu de Leão está fazendo referência no livro dele aqui, tá? Então, a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos. Isso é, a fé num único Deus Todo-Poderoso e que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio. Chamou Abraão, fez sair do povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e os seus anjos. Ora, então ele está dizendo aqui que a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição. Portanto, meus amigos, vão assistir o curso do Lucas Lancaster, vão pegar ali, se vocês conseguirem pegar os vídeos aí que eu fiz a playlist do YouTube. Mas se vocês não conseguirem, eu acho que só com esses vídeos que eu postei até aqui, se isso não convencê-los, nada vai convencer. E aí, o que eu posso fazer? Se nem a coisa mais óbvia convence, nada vai convencer. E é isso aí. E aí, nesse caso, vida que segue. Eu, minha parte, estou convencido. Cristo, a pedra angular, a pedra de tropeço, instituiu a eclésia e deu a Simão, que ele rebatizou com o nome de Pedro, Cefas, pedra, construiu a igreja. Sob essa pedra ele construiu a igreja, conferiu as chaves a Pedro, símbolo de autoridade, que já remonta ao Antigo Testamento. Ele teve a primazia entre os bispos, entre os apóstolos, por várias vezes, como eu já citei nos vídeos anteriores, e essa primazia foi respeitada desde o princípio.
Outro texto que eu já li, mas não citei porque eu não quis deixar esse vídeo ainda mais longo do que poderia ser, é a própria epístola de São Clemente Romano aos Coríntios, que é referenciada aqui por Santo Irineu de Leão. Ficam aí as referências, espero que vocês tenham curtido essa série de vídeos e novamente, Deus abençoe o Papa, que o Espírito Santo de Deus consiga dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus para conduzir a igreja na missão dela aqui na Terra. Beijo para vocês, boa noite, tchau, tchau.